Voltamos com o TV Mar News e o governo federal tem propagado a intenção de apoiar os pequenos negócios. No entanto, os resultados estão aquém do esperado. Há equívocos e uma excessiva burocracia que tem travado o acesso de pequenas empresas aos benefícios anunciados pelo governo federal. Aqui em Alagoas, os empresários esperam em vão esse apoio e a gente vai conversar sobre esse assunto com Israel Lessa no nosso quadro Emprego e Renda. Israel, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Porlando, bom dia a todos. Então, quais são Esperando notícias boas, né, não é, Porlando? Pois é, precisamos. Quais são as perspectivas dos empresários alagoanos aqui de Maceió quanto à economia e à manutenção dos negócios? Há alguma esperança quanto ao ano de 2020 para que esses negócios e essas empresas locais saiam dessa situação? Porlando, durante as últimas semanas, eu visitei empresas de vários setores e de vários tamanhos, microempreendedores, até indústria de médio e de grande porte. Conversei com vários empresários daqui de Maceió e de outras cidades alagoanas. Infelizmente, em todos os lugares onde eu fui e em todas as conversas, o sentimento era o mesmo. A grande preocupação com o futuro do nosso estado. A sensação, infelizmente, é de abandono. Os empresários alagoanos estão se sentindo desamparados, relegados à própria sorte, né? Infelizmente, é um sentimento de que a situação atual é muito ruim e que as perspectivas, infelizmente, são as piores. E na sua visão, quais são os principais desafios e problemas que as empresas possuem para atravessar essa pandemia e se manter funcionando? As poucas medidas existentes, né, para a manutenção dos empregos e das folhas de pagamento, como a suspensão do contrato de trabalho e a redução das jornadas, já estão quase no fim da vigência e o governo federal não acenou com nenhuma prorrogação, nada. E se nada mudar, demissões em massa com certeza vão acontecer e muitas empresas vão fechar as portas. Há um excesso de burocracia, várias limitações para o pouco crédito que está disponível, né? Então, quem quer reforçar o seu caixa e prorrogar suas dívidas, enfim, está com uma dificuldade muito grande. Os microempreendedores sequer, a gente inclusive já falou sobre isso, sequer foi contemplado com algum tipo de crédito. A redução da renda das famílias, que já tem jogado o consumo lá para baixo, vai piorar a promessa do governo federal de reduzir o benefício assistencial. O governo tem dito, né, tem falado que vai reduzir de R$ 600 para R$ 200. E talvez nem isso. A gente está vendo uma confusão no Congresso e se isso for realmente confirmado, teremos ainda menos dinheiro circulando. Daí basta apenas um sopro, um empurrãozinho de nada para a gente entrar de cabeça na recessão. Israel, e o que o governo do estado aqui em Alagoas tem feito para minimizar esses efeitos negativos que a gente tem visto? Orlando, infelizmente, o que me parece pior, além dos efeitos catastróficos, né, dessa pandemia, é a omissão do poder público. Você junta a incompetência do governo federal, que não consegue dar uma orientação clara para a economia, e a omissão brutal do governo estadual em relação aos empresários. Estamos na contramão do mundo capitalista, né? Só ver os exemplos mundo afora, né? E os exemplos é de humilhar os brasileiros. Na Itália, por exemplo, o governo injetou mais de 4 bilhões de euros no país. A Austrália preparou um pacote de mais de 11 bilhões de dólares. O Banco Central americano, né, injetou mais de 700 bilhões de dólares na economia. A conta é fácil, todo mundo sabe. Quanto mais dinheiro circulando, melhor para a economia. E sem querer fazer comparações, eu já disse aqui, inclusive, que o Brasil tem um FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, e que a gente ainda tem bilhões de reais, são, melhor, 350 bilhões de dólares em reservas internacionais. Dinheiro nosso. Não era para os empresários estar passando por esse sofrimento todo. Pois é, a impressão que a gente tem, né, Israel, é que chega a acreditar que é proposital, que o governo faz isso exatamente para fazer com que as pessoas saiam de casa e vá em busca, então, do seu ganha-pão, infelizmente.
eu já falei sobre isso, inclusive aqui, Orlando, né? Na última vez. Parece realmente que é isso. Tanto é que agora, recentemente, é que as medidas estão começando a serem analisadas para melhorar um pontinho aqui, um ponto acolá. Aqui em Alagoas mesmo. Eu não sei ainda porque o governador não tomou a iniciativa, e eu posso falar isso com a experiência que eu tive na Agência de Fomento do Estado de Alagoas. É um instrumento, a Desenvolve, que poderia ser utilizado agora, nesse exato momento. Nós temos aí o recurso do FECOEP. São milhões de reais. Então, seria necessário uma iniciativa por parte do governador, né? Isso aí poderia ser feito um trabalho em parceria com a Assembleia Legislativa, para que o governo estadual pegasse recursos, né, do Tesouro Estadual, colocasse na Desenvolve, não aquele que eles estão oferecendo, 15 milhões de reais. Eu quero fazer uma pergunta agora aqui. Eu quero ver qual é o empresário que vai nos responder. Qual foi o empresário nesses últimos 90 dias que conseguiu tirar um centavo de crédito da Desenvolve? Então, a grande maioria dessas empresas, Orlando, não tem, vamos dizer assim, as exigências, não tem como cumprir as exigências que o Banco Central e o governo aqui de Alagoas assinam embaixo. Então, poderia ser utilizado recursos do FECOEP, criado aí um fundo de aval com recursos do FECOEP, cerca de 50 ou 100 milhões de reais, e o governo do estado aportava mais 50 milhões ou 60 milhões de reais na Desenvolve, ia ter dinheiro suficiente para atender principalmente os pequenos, os micros, que detêm aí quase que 95% desses microempresários. Os CNPJ dessas empresas são o maior número aqui no estado. Né? Eles dão emprego a mais de 66% da nossa carga de trabalho aqui no estado. Né? Então, teria que ter um olhar mais forte nisso aí. O governador sabe do que eu estou falando e é necessário uma iniciativa nesse sentido. Pois é. A gente viu aqui no início do programa, né, destaque também dos jornais falando sobre um plano de retomada do governo do estado para a economia nessa situação depois do pós-pandemia, como que tudo vai ser retomado, né? Seria, de repente, uma boa oportunidade para que o governo pudesse, então, estudar essa questão. Orlando, é fundamental que o Estado e o município executem uma política de estímulos para essas empresas. Há vários caminhos para isso, mas o que a gente não vê, infelizmente, é interesse. Como eu disse, né, é possível reduzir a carga tributária, baixando impostos, taxas, tributos. O poder público pode conceder, inclusive, estímulos e subsídios para os setores estratégicos. Poderíamos, inclusive, discutir e implementar uma política de efetivo financiamento, como eu falei aqui. Aliás, aqui fica uma pergunta, né? Para onde estão indo esses recursos? Para onde estão indo os recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, o FECOEP? É preciso colocar todo esse dinheiro para circular já, o mais rápido possível. Só que me parece, Orlando, que tudo isso está muito acima dos interesses dos nossos governantes. A gente vê aqueles bloqueios lá, né, nas praias de Jatiuca, Ponta Verde, Pajuçara, até entendo, né, que são importantes para sinalizar para a nossa população sobre os cuidados que devemos ter com o Covid-19. Mas me pergunto se não há outros tapumes que, infelizmente, estão bloqueando a visão dos nossos governantes. Pois é, então, Israel, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na semana que vem, na próxima quinta-feira, aqui no nosso quadro Emprego e Renda. Um abraço para você, tá bom? Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Olha só, gente, agora a gente vai falar sobre uma boa iniciativa, né? Que a Sinturb, as empresas aqui que englobam os transportes municipais aqui, ela está em cada terminal fazendo, então, aí, dando a possibilidade para que os usuários do transporte público do município possam fazer o seu cartão bem legal. A gente vai ver na matéria de Mara Almeida. A Transpal agora e o cartão Bem Legal, eles vão disponibilizar a emissão da primeira via nos terminais da Forene e do Eustáquio Gomes. Quem explica melhor para a gente essa medida é a Natália Lopes, ela já está aqui com a gente e é assessora de imprensa do Sinturb. Natália, bom dia, obrigada pela sua participação aqui. É isso mesmo, então agora o pessoal vai poder emitir essa primeira via lá nos terminais da Forene e do Eustáquio Gomes? Exatamente, bom dia Mara, bom dia Porlane. A gente começou essa ação ontem, terça-feira, e vai até a sexta-feira. A gente inclusive começou
começou com um horário de 5 horas da manhã até as 10 horas da manhã, mas pela quantidade de demanda que a gente recebeu, a gente ampliou esse horário. Então a gente está lá das 5 da manhã até as 16 horas e é muito simples. Para o passageiro que ele não possui ainda cartão Bem Legal, ele leva o RG, o CPF, o comprovante de residência e a primeira via vai sair na hora, ele entrega, já sai com o cartão para utilizar o transporte público. É apenas a primeira via ou a segunda também está podendo fazer nesse serviço, Nath? Nesse momento, no terminal, como é uma ação itinerante, a gente está priorizando as pessoas que não têm cartão para elas passarem a ter acesso a esse serviço. A pessoa que teve o cartão, se porventura perdeu, danificou, ela precisa comparecer aqui à sede do Cartão Bem Legal, na Buarque de Macedo, trazer os documentos e solicitar a segunda via. Já para solicitar a segunda via, ela vai pagar uma taxa de 5 tarifas e o cartão fica pronto em 7 dias. Quais são as vantagens do Cartão Bem Legal? Eu sempre gosto que a gente possa reforçar para o pessoal de casa, né, que é usuário do transporte público. Olha, as vantagens são enormes, né? São imensas. A gente fala um pouquinho da praticidade, da segurança, a gente diminui a circulação de dinheiro. Atualmente trazem 2 aspectos. A redução de assaltos, a gente diminui a circulação de dinheiro dentro dos ônibus, o que faz com que os ônibus não virem alvos desses criminosos. E o segundo, que eu acho que atualmente está sendo o mais importante, o dinheiro, ele é uma via de contágio do coronavírus. Então, quanto menos dinheiro as pessoas usarem no ônibus, menos contato, menos circulação desse vírus a gente vai ter. O cartão, ele é pessoal, então a pessoa utiliza, limpa e guarda e está protegida. Quando a gente fala de cartão, também é importante falar sobre recarga, né? Como é que está sendo feita a recarga nesse momento? Quais são os pontos disponíveis? Atualmente a gente tem 149 pontos espalhados, são pontos credenciados do Cartão Bem Legal, espalhados por Maceió. Para ter acesso a esse ponto, para saber se você tem um ponto perto da sua casa, é só entrar no site do Cartão Bem Legal, vai ter essa lista onde encontrar. A gente tem recarga pelo site do Cartão Bem Legal e também por outros 3 aplicativos, que é o Rede Ponto Certo, Citamob e Recarga Pay, também pode fazer essa recarga, além dos postos aqui do centro, da Buarque de Macedo, e também do terminal do Benedito Bentes. Quais são os cuidados que estão sendo tomados nesse momento, Natália, referente à pandemia? Exato, né? A gente está cumprindo o decreto de transportar os passageiros apenas sentados e com um limite de passageiros. As empresas adquiriram pulverizadores para realizar uma limpeza mais eficiente, mais efetiva. Esse pulverizador é utilizado um desinfetante que tem uma ação protetora de 72 horas. E o que a gente pede também à população, né, que ao entrar dentro do ônibus mantenha a máscara, não é porque entrou que vai tirar a máscara, higienize as mãos antes e depois de usar o transporte público. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue se proteger. Então vamos reforçar aí para o pessoal de casa, referente a... Vamos então reforçar aí para o pessoal de casa como é que eles podem ir lá nesses terminais, né, da Forene e do Eustáquio Gomes recarregar os cartões. Vamos lá, até sexta-feira, das 5 horas da manhã até as 16 horas, no terminal do Eustáquio Gomes e também no terminal da Forene. O que é que precisa levar? RG, CPF, comprovante de residência e o cartão sai na hora. E para recarregar é só buscar entre os 149 pontos espalhados pela cidade ou os pontos oficiais aqui no centro e também no Benedito Bentes. É isso. Muito obrigada, tá, Natália, pela sua participação aqui, pelas informações. Eu Bom que agradeço. dia. É isso, então, tá? Agora, quem mora na parte alta da cidade tem mais nessa opção aí para poder emitir a primeira via do Cartão Bem Legal, tanto lá no Eustáquio Gomes como também na Forene. E se você quiser fazer a recarga do seu cartão, você pode fazer tanto aqui na sede, né, da Transpal, aqui na Buarque de Macedo, como também em outros pontos que estão espalhados pela cidade, além, é claro, da internet. E relembrando, né, Porlando, que eu vi que estava reexibindo o Vivo de ontem, isso mesmo, tá? A SMTT ela ampliou aí o número de ônibus, né, de linhas que estão apenas aceitando o Cartão Bem Legal, que não aceitam dinheiro. É mais uma facilidade para esse momento que a gente está passando aí de pandemia, cada vez mais visando evitar esse contágio e, enfim, a expansão dessa doença aqui no nosso estado. Pois é, gente, e olha só, a gente vai falar agora sobre a valorização das empresas locais. A campanha Pede Aqui, que foi criada pela TV Gazeta, esse projeto, essa campanha Pede Aqui Alagoas, para fazer exatamente essa valorização. Então, se você que está em casa, tem aquela empresa que você gostaria de anunciar, que você gostaria também de fazer com que ela fosse vista, então
se você também está precisando de algum serviço, é só acessar www.tvgazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas. Nessa plataforma você vai poder vender algum serviço, comprar. Então, se você precisa, é só acessar www.tvgazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas. E a gente agora vai falar sobre ajuda aqui para os nossos artistas de diversas áreas que aqui no nosso estado estão também precisando de ajuda durante essa pandemia. Que o SESC está lançando um projeto e que a gente já pode fazer as inscrições que acontecem a partir do dia 7 de junho. E a gente vai conversar com a Adriana Ferraz nesse momento, ela que é analista em arte e vai nos passar as informações. Adriana, bom dia para você. Oi, bom dia a todas. Então, fala um pouco sobre esse projeto, qual é o objetivo dele, em que é que ele consiste também? O nome do projeto é Projeto Convida. Ele consiste na seleção de 470 projetos na área das artes, todas as linguagens, incluindo arte e educação, no Brasil todo, né? E a gente vai contratar artistas para realizar apresentações online. Basicamente é isso. Adriana, você podia explicar para a gente como que pode ser feita essa inscrição? Então, as inscrições são feitas pelo site www.sesc.com.br/convida. Lá vai ter um link para poder fazer a inscrição. Todas as inscrições são de maneira online. E aí precisa preencher um formulário. É bom dar uma lida também na nossa convocatória, onde fica direitinho cada linguagem, como é que ela pode se inscrever, quais são os tipos de projetos que o SESC está buscando. O PDF que tem a convocatória, ele é bem explicativo. É bom se os artistas prestarem atenção, principalmente no anexo 1, onde tem a descrição dos tipos de produtos que o SESC está buscando para apresentar dentro dessa plataforma do Convida. Então, Adriana, vale a gente lembrar que essa serve para artistas de diversas áreas, não é isso? Isso. A gente está selecionando projetos na área de arte e educação, artes cênicas, que aí engloba teatro, dança, circo, na área de audiovisual, na área das artes visuais, na área da música, literatura. Então, todas as linguagens estão sendo contempladas. E também na área de cultura popular, né, que é uma grande área, que está sendo bastante afetada com essa pandemia, porque são artistas que não têm outra fonte de renda. É isso que o SESC está pensando, assim. A gente tem artistas aqui em Alagoas que trabalham, sei lá, dando aula, por exemplo, também. Trabalham com a arte e tem uma outra fonte de renda. Mas a gente tem muitos artistas que trabalham exclusivamente da sua arte. Então, a gente está buscando esses artistas. E exatamente esse incentivo para essas produções artísticas, ele visa dar, então, esse respiro aos artistas para o pós-pandemia? Eles vão receber um cachê, né, para essa apresentação que vai ser selecionada. E fora, lógico, a ajuda financeira, a gente enxerga também que a arte e a cultura, ela é de grande importância para toda a sociedade, visto que, se a gente observar, salvando nossos dias nessa pandemia, são as lives, são os artistas que estão se apresentando, são as músicas, são literatura, os livros que a gente está lendo. Então, a gente está percebendo o quanto a arte faz parte e é importante da vida da gente, que a gente normalmente no nosso dia a dia corrido, de pegar transporte para ir trabalhar, a gente não presta atenção. E agora a gente está vendo, a gente trancada dentro de casa, a gente está vendo como é importante ter isso. Então, tanto é uma ajuda para os artistas, nem gosto muito de colocar isso assim, é uma parceria, vamos botar assim, é uma parceria com os artistas, onde a gente está pagando um cachê para que eles se apresentem, que não é nada mais justo, que cada pessoa que trabalha recebe, né, um salário pelo seu trabalho. E a gente também está utilizando isso para
ajudar as pessoas que estão em quarentena, que vão poder usufruir da arte do local, a arte do Brasil, que a gente tem mais de genuíno que a gente tem aqui. Adriana, então serão 400 até 470 produções. E só fazendo a correção aqui, inclusive me corrigindo, não é para o pós-pandemia, né? Esses artistas, esse projeto ele visa fazer através das lives, não é isso? Isso, são lives. O projeto ele é para selecionar espetáculos, ações, podcasts que possam ser apresentados ainda durante a pandemia. Tanto é que a previsão de início dessas apresentações já é agora. Isso começa no dia 10 de julho, as apresentações. E o período de inscrição começou ontem e vai até o dia 7. É bem curtinho. Pois é, e o que precisa para se inscrever? Só pode fazer uma inscrição por CPF. Certo? Então, o artista ele vai ter que criar o projeto, escolher o projeto e fazer a inscrição no seu CPF. E aí, cada artista vai fazer sua inscrição e depois vai ter uma curadoria com funcionários do SESC que trabalham na área de cultura do Brasil todo, vão fazer essa curadoria para poder escolher os 470 projetos. Para fazer a inscrição, precisa dos dados cadastrais, dos dados do projeto que ele está inscrevendo. Todos esses dados vão ser cada ficha, ele vai respondendo. Muito bem simples de preencher. Tá ok. Então, olha, muito obrigada pela tua participação, passando então esse serviço para os nossos artistas que, de fato, têm passado por um momento muito difícil nessa situação de pandemia. Obrigada, Adriana. Tenha um excelente dia, tá bom? Olha só, gente, uma operação policial da DEIC combinou com a prisão de 3 advogados. A operação foi deflagrada para coibir possível prática de crimes de extorsão, tráfico de influência e associação criminosa que atuava para obter decisões favoráveis na transferência de presos do sistema prisional. Os advogados atuavam para transferir principalmente do presídio do Agreste para os presídios da capital, já que o presídio do Agreste tem bloqueador de celulares. Os presos pagavam aos advogados para conseguirem mudar de penitenciária. Além dos 3 advogados presos, um está foragido e as investigações continuam em andamento. Com essas informações, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho.